Olá pessoal, hoje vamos para a nossa quarta aula do nosso curso de MS Project e hoje vamos falar sobre os recursos, né? Nessa área de gerenciamento de projetos, né? Os recursos em si, eles são as ferramentas para execução de um projeto e eles são geralmente divididos em três tipos. Os recursos do tipo trabalho, né, que está relacionado aí com a disponibilidade das pessoas, né, e equipamentos para o trabalho, né, para executar a tarefa. O recurso do tipo material, né, que são os materiais, né, que vão possibilitar que a gente execute as tarefas, e os custos, né, que são custos aí eventuais, né, por exemplo, algum custo que seja necessário o engenheiro estar viajando para um local da obra ou para algo relacionado à obra, esse é um custo, né? Não está empregado ali, no nosso caso, por exemplo, na construção em si, mas é um custo que está relacionado diretamente com a obra, né? Então, esse é o recurso do tipo custo. Os mais comuns são os recursos do tipo trabalho e material, né? E, e esses são os três tipos de recursos que nós temos. Aqui no MS Project, para a gente estar acessando a nossa planilha de recursos, a gente vem aqui, né, onde tem gráfico de Gantt, e clica em planilha de recursos. A gente vai estar adicionando os recursos que vão aparecer na tela, né? Basta a gente tá digitando, né? Inserindo o tipo aqui. Eu vou inserir o primeiro, que vai ser aí a brita 1. É um recurso do tipo material. E ele pede a unidade, né? A unidade de brita é o metro cúbico. Metro cúbico. Iniciais. O grupo tá aí no grupo de insumos. Unidade máxima não tem. E aí eu vou estar digitando a taxa padrão, né? Que vai significar quanto custa a unidade que eu informei. Então eu vou estar informando aí quanto custa o preço da brita. R$7. Custo de uso seria aí mais se caso fosse algum um veículo, alguma coisa assim, que uma betoneira, por exemplo, caso de aluguel, certo? Que aí a gente poderia estar informando, mas é a taxa padrão. Aqui vou até estar expandindo aqui, acumular, que isso aqui é basicamente o tipo de pagamento, né? E aí isso depende muito, no geral é início ou fim, certo? Como se trata de material, no geral, a gente paga no ato da compra, né? Então, é no início, né? No início da utilização, vamos dizer assim, né? Antes da gente estar com o material em mãos, a gente precisa estar pagando aí ao depósito ou onde a gente for comprar, ao nosso fornecedor, tá ok? Então, vamos deixar como início. Então, pessoal, para o trabalho, vocês funcionam da mesma maneira, certo? Então, vamos estar inserindo os demais recursos. Então, pessoal, após a gente estar informando todos os recursos com os respectivos valores e o tipo de pagamento, a gente precisa agora atribuí-los, certo? Então, só fazendo um comentário aqui, né, a gente deixou todos os trabalhos, né, com o tipo de pagamento aí no final, né, considerando que os funcionários, né, sejam da empresa, né? Então,
o comum é que eles trabalhem e recebam seus respectivos salários, seus pagamentos no final, após o mês trabalhado, né? Como é de costume, tá ok? Então, pessoal, agora a gente vai estar atribuindo os nossos recursos para nossas tarefas. Então, a gente vem aqui no canto, gráfico de Gantt, certo? E a gente vai estar voltando aqui para essa tela. A gente pode estar atribuindo os recursos por aqui, certo? Aqui a gente pode estar escolhendo, certo? Mas eu prefiro que a gente venha aqui na aba recurso, atribuir os recursos. É importante estar selecionado aqui, ó, tarefa, ok? Então percebam que tarefa selecionada, levantamento topográfico, ele aparece aqui. E aí a gente vai estar selecionando quais recursos serão necessários para a gente estar realizando a tarefa de levantamento topográfico. Primeiro a gente vem aqui nos geólogos e selecionado eles, a gente clica em atribuir. Então o padrão aí é 100%, né? A gente vai estar utilizando 100% dos geólogos. Depois os engenheiros, o Luiz e a Lúcia. Só que em vez de a gente estar clicando aqui em atribuir, a Lúcia a gente vai estar utilizando 20%, né? Então, 1/5. E a gente dá um Enter. E percebam que já foi atribuído aqui todos os nossos recursos, com os custos, enfim. E aí a gente pode estar vindo em fechar. Então percebam que já foi atribuído aqui, né, os nossos recursos. Ficou aqui também o nosso gráfico, vou botar uma diminuída aqui. Percebam que ficou aqui também. Posteriormente a gente vai estar fazendo toda a configuração dessa parte visual, e enfim. Então, vou estar deixando na tela os recursos dessas respectivas tarefas para vocês inserirem. Então, lembrem de selecionar primeiro aqui, né? E depois atribuir recursos e seleciona o recurso. Se ele não for 100%, digita a unidade e dá um Enter. Tá ok? Então, pessoal, só um parênteses aqui, tanto na brita quanto no cimento, a gente tem um consumo aí da nossa unidade padrão por semana, certo? Então, a unidade padrão aí da brita é o metro cúbico, né? E a gente tem o consumo dele por semana, no caso 10 metros cúbicos por semana. Então a gente vem aqui, né? A unidade padrão é o metro cúbico, a gente não precisa estar inserindo. A gente coloca a quantidade e o tempo, né? 10/S, que no Project o S ele representa semana. Então, após dar um Enter, percebam que ele entendeu que é 10 metros cúbicos por semana, tá ok? E aqui no cimento, a gente vai estar inserindo, ele diz que é 200 sacos de 50 quilos por semana. Como o saco de 50 quilos é o padrão, então, assim como na brita, a gente está digitando 200 e o S que representa aí por semana, então a gente tem um consumo de 200 sacos de 50 quilos por semana e dá um Enter. Então perceba que ele também já entendeu que a unidade padrão, né, a quantidade que a gente informou por semana, tá ok? Então a gente pode estar fechando e ele já alocou aqui os recursos. Então, pessoal, após a gente ter inserido aí todos os nossos recursos nas nossas respectivas tarefas, a gente vai se deparar com a situação aqui, né, esse íconezinho vermelho, de superalocação de recursos. E o que significa? Que um determinado recurso, ele está a mais, né, da quantidade que ele pode, da quantidade limite que a gente definiu. Então, nesse caso aqui é o Luiz, né? O Luiz a gente definiu a unidade máxima, a gente pode estar vindo na planilha de recursos como 100%. Então, se a gente volta aqui no gráfico de Gantt, a gente percebe que na tarefa piso o Luiz está 25% e na tarefa documentação o Luiz está 100%, né? No caso é 125%. Então, percebam que até as datas, né? As tarefas estão
no mesmo período, né? E o Luiz aí está trabalhando 125% a mais do limite. Então, nesse caso, né, a gente teria a opção de colocar aí para trabalhar mais horas, né, no caso 125%, mas a gente tem que estar atento à questão de legislação, né, o que é o máximo permitido de uma jornada de trabalho. Nesse caso, se a gente diminuir a carga horária do Luiz, em consequência disso, a gente vai estar aumentando a duração, né? Então, a nossa obra aí, ela vai demorar mais um pouquinho. Então, essas decisões cabe ao engenheiro, né? Responsável pelo planejamento e gerenciamento, a relação aí entre custo e prazo. Tem tarefa que a gente não tem o prazo, né? A gente não pode atrasar, né? Então, são casos aí, por exemplo, de uma escola, né? Se a volta às aulas está marcado para determinado dia, os alunos não podem voltar com a escola em obras. Então, a gente aumenta os recursos e os custos, mas para cumprir com o prazo. Obviamente que isso passa, né, de escolhas e de reuniões com o cliente, né? E juntamente com o cliente está tomando essa melhor decisão. Se é possível ter mais flexibilidade quanto ao prazo de entrega ou então com relação aos custos, tá ok? Nesse caso aqui, a gente vai estar flexibilizando a entrega, né, a duração. Então, a gente vai estar vindo aqui em documentação, em atribuir recursos. E aqui no Luiz, a gente vai estar colocando 75%. Aí vai estar diminuindo aí a sua carga horária. Então percebam que já sumiu ali o aviso, certo? E aí 75% com os 25%, aumentou aqui 3,33 dias, tá ok? E aí resolvemos o problema dos recursos superalocados. A gente está diminuindo de 100 para 75, não significa que ele não vá desempenhar a tarefa. Como a gente viu, a tarefa foi para 13 dias. Então, o Luiz vai estar trabalhando a mesma quantidade, só que não de uma vez só, né? Seria aí algo semelhante ao invés de fazer 8 horas em um único dia, tá dividindo e fazer 2 horas a cada 4 dias. A quantidade é a mesma, 8 horas. Como ele recebe por hora, o custo vai ser o mesmo. A diferença é a duração, né, o prazo que ele vai estar executando essa tarefa. Então, por isso que o custo permanece, tá ok? E então essa foi a nossa quarta aula, né? Falamos aqui sobre os recursos e a superalocação de recursos.